Esse fim de semana eu estava numa praça aqui com a minha filha e enquanto ela estava subindo lá nos brinquedinhos, eu estava observando o pessoal em torno e eu vi uma senhora, ela estava sentada num banco sozinha e com uma Bíblia na mão. E ela estava lendo e eu fiquei olhando para ela, olhando as reações no rosto dela, tentando sentir, perceber que tipo de experiência que ela estava tendo ali, lendo aquelas palavras. Eu não consegui saber, não conversei com ela, mas fiquei pensando, será que ela está sendo tocada por essas palavras? Será que essas palavras estão trazendo algum sentido para a vida pessoal dela, para o momento que ela está vivendo, para os conflitos que ela está vivendo? Fiquei ali observando, ou será que aquelas palavras, isso também me passou pela cabeça, estavam apenas sendo um ritual, onde ela aprendeu em algum lugar que ela deveria ler as palavras do Cristo, que ela deveria ler o Evangelho, mesmo se ela não estivesse entendendo nada, mesmo se aquilo ali não estivesse tocando. Enfim, eu não sei qual é a sua experiência com a leitura do Evangelho. Algumas pessoas eu sei que elas passaram até aversão, depois de muitos conflitos e muitas dificuldades que elas viveram, quando foram apresentadas de uma forma muito infeliz para esse tipo de assunto. Mas algumas outras pessoas, elas têm uma conexão com essa mensagem. Mas, assim como eu, pode ser que em algum momento isso começou a ficar distante. Seja pela forma com que ela foi apresentada, ou seja, simplesmente pela nossa incapacidade, no meu caso, uma incapacidade de estar me sentindo conectado com aquela mensagem. Então, em alguns momentos, eu me senti distante. E mesmo quando eu ia para lugares que tinham estudos do Evangelho, da Bíblia, em alguns momentos eu senti que isso começou a ficar tão intelectual que aquilo ali não me dava mais um alimento, aquilo ali não estava mais trazendo para mim um conforto para a alma. Então eu comecei a pensar que poderia ter uma outra forma, poderia ter um outro jeito de fazer esse contato. Um jeito menos analítico, menos teórico e mais experiencial. Meu nome é Matheus Cautiero, eu sou psicólogo e a gente aprende aqui na psicologia alguns caminhos que foram nos ensinados para ajudar a nos aproximar dos nossos sentimentos, nos aproximar da nossa experiência sentida. Esse é o caminho que sustenta hoje minha clínica e que inclusive a gente ensina outros terapeutas a trabalhar com esse método. E eu comecei a me perguntar, será que se a gente pudesse usar esse método, que nos ajuda a aproximar da nossa experiência sentida, será que se a gente pudesse unir isso ao Evangelho, a gente teria uma outra relação com o Evangelho, a gente poderia ter uma outra forma de lidar com ele? E assim tem sido nossas experiências. Eu chamo de experiência porque está em constante observação, aprendizado. A gente começou no modo presencial e fizemos durante 4 anos reuniões semanais, quinzenais aqui no nosso núcleo terapêutico em Belo Horizonte. Quando veio a pandemia, eu fui tomado por um convite muito inusitado, que eu confesso que eu fiquei muito inseguro, eu nunca tinha feito isso, de fazer esse trabalho online. Então eu me lembro assim no dia, eu falei, gente, vamos experimentar porque é o que a gente tem. E eu me lembro de acordar no dia, assim, 3 da manhã, preocupado. Falei, como é que vai ser isso? Eu não tinha noção do quanto isso poderia ser feito online. E foi lindo. E a gente, então, de lá para cá, continuou mais 2 anos, também indo para o 3º ano. Ou seja, o Evangelho Sentido caminha para o 7º ano de trabalho e hoje ele acontece apenas online. São reuniões, são encontros semanais, terça de manhã cedinho a gente encontra e acontece então essa junção de uma metodologia da psicologia que chama focalização, esse trabalho onde a gente vai
abrir mais espaço para sentir do que pensar, do que analisar. E nesse espaço sentido, cada um é trazido para ele a mensagem e cada um vai buscar o seu próprio sentido, o seu próprio movimento, as suas reações em torno dessa mensagem. Como se a gente entrasse numa galeria de arte. Ali estão expostas imagens, quadros, paisagens, e cada um, ao observar aquela paisagem, vai ter uma impressão, vai ser afetado de alguma forma por aquelas cores, por aqueles tons, por aquelas expressões. Então, assim, também o Evangelho Sentido é muito curioso perceber que às vezes a gente traz um versículo, a gente traz, né, versículos da Bíblia e lê de uma forma pausada, de uma forma que todos em silêncio possam perceber como essas palavras me afetam, como o meu corpo reage a essas palavras. E assim, nós vamos percebendo curiosamente, às vezes, que uma pessoa tem uma impressão e a outra vai trazer uma impressão oposta. Por exemplo, às vezes um momento difícil, onde narra uma cena onde Jesus está sendo levado como prisioneiro, no momento que antecede ali a sua crucificação, algumas pessoas receberam aquele momento profundamente tristes. E aí falaram dessa dor, e a gente começa a associar as dores da nossa vida, onde em alguns momentos a gente vive situações que parecem injustas, situações onde a gente se sente impotente, e aí pode ser que isso faça um link com experiências que a gente também esteja se debatendo, esteja em conflito na nossa vida. E curioso é que outras pessoas relatam nesses momentos assim uma paz, de quem consegue ver nessa mensagem, nesse versículo, nessa passagem, a serenidade de um mestre que não se abala, que ele não vai sorrindo, mas ele não deixa de ir cumprir seu destino com uma serenidade, com uma dignidade, que traz para essa pessoa um sentimento de força e de paz. Isso então alimenta e traz esse encontro de opostos um caminho para que a gente também possa ali dividir com todos no grupo, e algumas pessoas vão se identificando mais com um lado, com o outro, e outras, né, vão percebendo possibilidades de uma visão diferente acontecer. A gente chamou esse trabalho de um encontro terapêutico com o Evangelho. Terapêutico porque eu realmente acredito que essas palavras elas são transformadoras, que tem muita sabedoria ali. Mas acredito também que se a gente se abrir para poder se permitir sentir e viver a experiência profunda, por exemplo, numa roda de poesia, nós também vamos ter experiências muito terapêuticas. Se a gente pegar algum texto do Bhagavad Gita, né, a Bíblia hindu, e se dispor a fazer a mesma coisa, nós vamos ter momentos incríveis de muita sabedoria ali que a gente não acessava. Se a gente pegar os poemas de Clarice Lispector, de Fernando Pessoa, genial, genial, e a gente se dispor a fazer esse mesmo trabalho com essa perspectiva sentido dessas palavras, vai ser lindo e transformador. Mas nós escolhemos o Evangelho, porque o Evangelho ele tem um sentido na minha história, ele tem um sentido na minha vida. Eu recebi desde muito pequeno essa iniciação na minha relação com meu pai. Eu cresci vendo meu pai na varanda todas as manhãs com o livrinho aberto, com a Bíblia aberta, e ali tomando um chimarrão e lendo o Evangelho todos os dias. A Bíblia dele é toda riscada, ele risca a palavra, pega um dicionário, escreve, traz uma observação, grifa. É um estudo profundo, um trabalho profundo que ele tem ali de uma dedicação. Eu cresci vendo isso, né? Conversando, a gente tinha ali no almoço, ele estava sempre compartilhando um pouco do que ele tinha lido, do que ele tinha aprendido. Então esse tema, ele faz parte da minha história
E durante um tempo eu me afastei disso justamente por sentir desconectado com esse caminho, com essas palavras. Mas depois de um tempo eu fui vendo o meu jeito de me aproximar desse conteúdo. É um jeito um pouquinho diferente do dele e da maioria das pessoas que eu conheci, mas é um jeito que para mim tem feito muito sentido. E tanto que eu comecei a abrir para partilhar com outras pessoas que também viram nesse trabalho uma forma mais próxima, mais sentida, mais experiencial de estar próximo do Evangelho. Então, eu sei que ela não é a única. É tão importante também a gente ter um estudo analítico, a gente ter um estudo histórico, a gente ter um estudo teológico. Eu não estou dizendo que isso não é importante, e tem estudiosos e competentes nessa área, e eu não tenho esse know-how, deixo para eles. E o que eu abri é simplesmente um espaço onde isso possa ser mais sentido por nós. E se esse trabalho tiver de acordo com a sua necessidade, se isso de alguma forma te tocar como algo que desperte interesse para conhecer mais, o nosso grupo está muito bonito, ele encontra toda semana de manhã, terça-feira, e nesses encontros a gente está criando assim, uma comunidade, né, de pessoas que se expõem ali a essas palavras toda semana. E cada dia um que partilha, cada dia um que se sente tocado, e então a gente compartilha dessas experiências e elas se espalham para todo o grupo, alimentando todos nós com um sentido, com uma perspectiva, com uma forma bem humana e bem sentida mesmo de estar mais próximo do Evangelho. O Evangelho é visto por nós, então, assim, como das mais belas poesias, onde a beleza que está trazendo, ou as tragédias que ali também se apresentam, elas vão estar mostrando para nós sobre as nossas tragédias internas, sobre os nossos conflitos internos. A gente vai sempre estar trazendo, então não é uma perspectiva que envolva religião, né? Não me interessa saber qual é a sua religião, e eu também não vou estar trazendo princípios ali ligados a nenhuma religião, mas eu vou estar trazendo os escritos bíblicos, né, de acordo com a Bíblia, e faço uma leitura desses textos, sempre um pequeno texto, um pequeno versículo, e ali nós nos dispomos juntos em silêncio de nos abrirmos, de aprendermos a ir nos sensibilizando para deixar que essas palavras nos afetem. Essa é a perspectiva. Então é uma outra forma de encontrar sentido, de encontrar conexão e de encontrar transformação com a leitura desses textos e dessas palavras de tanta profundidade, de tanta sabedoria. Bom, esse trabalho ele me encanta, ele me preenche, não sei se dá para sentir isso, mas eu me emociono falando desse trabalho. Ele tem me transformado e tem me trazido assim, cada vez mais próximo da essência dessas mensagens. A gente vai vivenciando, né, as parábolas, vivenciando aqui dentro os convites que o Cristo vai fazendo. Então isso para mim tem um sentido, um efeito maravilhoso. Então eu fico feliz de compartilhar com quem se sente chamado e que talvez também seja como eu, alguém que esperava uma oportunidade diferente, um jeito diferente de estar próximo. A gente vai falar mais. Se você quiser, é só clicar que a gente se vê lá.